Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos fazer a análise dos dividendos da Klabin. Então, será que vale a pena investir em Klabin pensando em dividendos? Será que as ações ainda estão baratas? Vou entregar aqui para você o preço teto para você comprar Klabin. Vou te mostrar qual a melhor ação para você comprar e fazer essa análise completa dos dividendos. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é que você deixe o like para poder dar uma força e ajudar o canal a continuar crescendo. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui da Klabin e analisar os dividendos. A Klabin é a única companhia do mercado brasileiro a oferecer soluções em celulose de fibra curta, fibra longa e fluff, e líder nos mercados de embalagem de papelão ondulado e sacos industriais. Além disso, a Klabin conta com 22 fábricas no Brasil e uma na Argentina. A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Então, se você não conhece a Klabin, deu para conhecer um pouco mais aqui sobre o que a empresa faz. Entrando aqui no histórico dos resultados da Klabin, eu sempre gosto de olhar, quando a gente pensa em investir para receber dividendos, o histórico de lucros e proventos. Então, eu gosto de empresas que têm uma tendência de apresentar lucro, de preferência um lucro crescente e que pague dividendos com constância. Então, se a gente olhar aqui nos últimos 10 anos, a Klabin apresentou alguns prejuízos. Ela deu prejuízo aqui em 2015, deu prejuízo em 2018, deu prejuízo em 2020, e aqui a gente consegue ver que ela tem histórico sim de pagar dividendos, mas ela deu uma boa segurada nesse dividendo aqui em 2020 e 2021, tá? Deu uma boa segurada devido a prejuízo que ela apresentou aqui em 2020. Então, esse ponto aqui fez com que os dividendos, nesses anos não tivessem sido tão bons, porém, se a gente pegar aí 2022 para frente, a empresa vem com um lucro muito forte, 2021, 2022 para frente, o lucro cresceu e ela deu uma aumentada aqui, nos dividendos que ela costuma distribuir. Olhando aqui no site Status Invest, nós conseguimos ver que a Klabin atualmente ela está com 5,94% em dividendos. Nos últimos 12 meses ela pagou R$ 1,39 em dividendos. Daniel, se eu for investir, qual das ações da Klabin eu compro? A 3, a 4 ou a 11? Bom, vamos lá, vou te explicar aqui de forma simples para ficar fácil você saber sempre qual você vai comprar, tá? O que acontece? Eu tô aqui, primeiramente eu tô com a 11. Então aqui, se a gente olhar a KLBN 11, nós conseguimos ver que ela tem uma liquidez média diária de 95 milhões. Então a primeira coisa que você precisa olhar é a liquidez, tá? Eu geralmente gosto de uma liquidez ali de 3 milhões para cima. Então aqui a gente consegue ver 95 milhões, que é uma liquidez excelente. Se olharmos a KLBN4 tem 8 milhões, então ainda assim é uma liquidez boa, mas bem inferior a 11. E se analisarmos a KLBN3, ela tem uma liquidez de 1,4 milhão. Então aqui é uma liquidez abaixo do que eu gostaria. Poxa, 1 milhão dá para negociar, Daniel? Dá, mas aqui já pode ter algum problema de liquidez, caso você queira vender ou comprar uma ação, tá? Então aqui a liquidez já está mais baixo. Olhou a liquidez, o que é interessante olhar? O tag along, Porque se tiver uma mudança no controle da empresa, você pode vender ali junto com o majoritário. Então a gente consegue ver que a 11 tem 100%, a 4 tem 100% e a 3 também tem 100%. Então todas elas têm 100% de tag along. Então nesse caso aqui, se a empresa tem uma boa liquidez, eu já eliminei a 3, tá? Porque a 3 tem uma liquidez baixa. Então ficou entre a 4 e a 11. As duas têm o tag along e as duas têm uma liquidez aceitável. O que eu vou olhar? Principalmente aqui o fator mais importante é o dividend yield. Então a gente olhar o dividend yield da 4 está 5,92 e o da 11 está 5,94%. Então aqui é a 4, tá? Basicamente, o que você tem que olhar? Resumindo aqui, você vai olhar qual ação tem uma liquidez aceitável, tem liquidez aceitável, ambas têm o mesmo tag along, você vai comprar a que tem o maior dividend yield. Então, no caso aqui seria a KLBN 11, tá? Inclusive, a gente vai fazer a análise em cima da 11. Então,
decidimos aqui, né, no momento seria KLBN11. O que eu vou estar olhando aqui? Questão dos dividendos. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Eu gosto de empresas que costumam pagar dividendos pelo menos umas 2 vezes ao ano, tá? Ah, Daniel, você não compra uma ação que paga dividendo uma vez só ao ano? Compro, não tem problema. Mas se ela pagar 3, 4 vezes, melhor ainda. Por quê? Porque eu tenho um fluxo maior de capital entrando na minha conta e eu consigo usar esse fluxo de capital para comprar mais ações. Então nós conseguimos ver aqui que ela costuma pagar em fevereiro, maio, agosto e novembro. Então é uma empresa que tem costume de pagar 4 vezes ao ano. Isso aqui é muito bom. Outra coisa que eu gosto de olhar, se ela anuncia e paga rápido. Então o que a gente consegue ver? Datacom 4/8, pagou 15/8, Datacom 5/5, pagou 16/5, Datacom 13 de fevereiro, pagou 24 de fevereiro. Então o que a gente consegue ver que a empresa tem o costume de pagar dividendos rápido, anuncia e paga rápido. Isso aqui é muito bom, porque você consegue às vezes aumentar a posição com a Datacom aberta ou antes da Datacom abrir e receber um dividendo mais rápido. Quem comprou ações no dia 4/8, no dia 15/8, ele já recebeu um retorno sobre aquela posição que ele comprou. Então isso aqui é bem interessante, tá? Empresa que anuncia e paga rápido. Então a Klabin, ela tem essa característica, ela distribui várias vezes ao ano, anuncia e paga rápido. Agora é o ponto mais importante que nós precisamos olhar, a questão de preço. Daniel, como que está o preço da Klabin hoje? Para dividendos, ela tá boa de comprar? Bom, se analisarmos de acordo com o método Bazin, né, que inclusive escreveu esse livro aqui, ó, Faça Fortuna com Ações, tem uma estratégia totalmente voltada para dividendos. O Bazin, ele diz que para você investir em empresa pensando em dividendos, ela tem que ter um yield de pelo menos 6%. E como que a gente calcula o preço teto com base nesse yield? Basicamente, você vai pegar o yield dos últimos 12 meses, tá aqui, olha, o yield dela foi R$ 1,39. Então você vai pegar 1,39 e para descobrir o preço teto, você vai pegar 1,39, que é o yield, e dividir por 6%. Quando a gente faz essa matemática, dá aqui o preço teto de R$ 23,17. Ou seja, se você for investir para receber os 6%, o máximo que você deveria pagar com base nesse dividendo dos últimos 12 meses seria R$ 23,17. Todavia, o preço atual do dia 14/10, dia que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 23,58. Ou seja, considerando os dividendos dos últimos 12 meses, a Klabin está acima do preço teto, ou seja, ela está cara para você comprar. Se você quiser ser mais conservador ainda, eu gosto, né, de olhar os dividendos, fazer uma análise, assim como o mestre Bassi gosta de fazer uma análise dos dividendos nos últimos 5 anos, 6 anos. Você pode fazer da forma que você achar, 5, 10 anos, olhar a média dos dividendos da empresa. Quando olhamos essa média, a tendência é que vai ser um número mais conservador. A tendência, tá? Porque quando analisamos esse preço teto com a ótima dos últimos 5 anos, a média, essa é uma visão mais conservadora. Por quê, Daniel? Porque pode ter anos que a empresa pagou de muito dividendo, pode ter anos que a empresa pagou pouco dividendo, e aí a gente consegue ter um equilíbrio. E aí quando a gente tem a média, a tendência, né, é que a empresa nos próximos anos ela vai apresentar algo próximo da média ou de repente acima dessa média. Então assim nós temos uma visão mais conservadora. Se analisarmos esse dividendo nos últimos 5 anos, deu o equivalente a 94 centavos. Eu aqui ainda estou excluindo os anos de 2020 e 2021 da conta, porque foram anos que a empresa apresentou um prejuízo em 2020, conforme eu mostrei ali no início do vídeo. Esse prejuízo foi devido à variação cambial, então são efeitos aí que são efeitos não caixa que a gente fala, porém impacta nas demonstrações financeiras da empresa, faz com que a empresa fique com um prejuízo acumulado, e esse prejuízo acumulado fez com que ela tivesse uma dificuldade de pagar
dividendos em 2020 e no ano de 2021. Depois disso, a empresa fez um hedge cambial para tirar esse efeito da variação cambial e, consequentemente, ela está conseguindo apresentar um lucro com mais facilidade agora. Então, esse prejuízo que ela deu em 2020 e 2021 não quer dizer que o resultado foi ruim, mas, de acordo com as normas contábeis, ela teve que contabilizar prejuízo e impactou os dividendos. Então, aqui eu excluí esse resultado desses anos, chegando aqui a 94 centavos, e o preço teto ficaria em R$ 15,67. Ou seja, em uma análise mais conservadora de dividendos, a empresa está muito acima do seu preço teto, beleza? E olhando aqui com a ótica do Graham para encontrar o valor intrínseco de uma ação, né, quanto que a empresa vale de fato, nós conseguimos chegar aqui ao valor de R$ 30,88. Então, se a gente analisar com o método Graham, a empresa ela está bem abaixo do seu preço teto. Mas por que deu toda essa diferença, Daniel? Olhando ali para o Bazin, deu mais ou menos R$20, 22, 23, se a gente pegar mais ou menos ali, e o Graham já deu R$30. Porque quando a gente analisa com a ótica do Bazin, o Bazin ele está considerando os dividendos. Então é uma ótica para você investir na empresa pensando em dividendos. Então eu diria, né, que você que vai investir pensando em dividendos, nesse preço tá caro. Tanto se a gente pegar o yield dos últimos 12 meses, quanto o yield dos últimos 5 anos, tá caro. Agora, para você ter uma ótica ali pensando em crescimento e dividendos, pode ser que as ações estejam baratas. Por quê? Porque o Graham ele faz uma análise com base no preço frente ao lucro e com base no preço frente ao patrimônio da empresa. Então, de acordo com essa ótica, você consegue um preço maior, ou seja, pensando um pouco mais, né, em ter um ganho com a valorização e ter um ganho com dividendos. Então, olhando para esse cenário, seria o valor aqui de R$ 30,88. Vale ressaltar que eu já gravei um vídeo mostrando como funciona, né? Aqui está a fórmula, estou usando exatamente essa fórmula. Se você quiser saber mais como funciona a fórmula do Graham, vou deixar aqui um link logo acima para você clicar e assistir esse conteúdo. E vale ressaltar que essas métricas aqui são para te ajudar a tomar uma decisão na hora de você investir, mas não vai sair comprando uma ação só olhando preço teto de Bazin, nem preço teto de Graham, nem preço teto de nenhum outro investidor, beleza? Faz uma análise mais completa daquele ativo para você entender se vale a pena. Então por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa likezera caso você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.